Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Semana Legislativa, nosso jornal com as principais notícias de São José dos Campos e da Câmara Municipal. Vamos aos destaques da edição de hoje. Balanço da sessão. Confira o que foi debatido em plenário pelos vereadores nas sessões desta semana. Projetos aprovados no Legislativo visam trazer mais acessibilidade e conforto aos usuários do transporte público de São José. Nova lei sancionada pelo governo federal permite que supermercados passem a vender medicamentos. E ainda a Câmara Municipal reconhece a importância de pessoas que fazem a diferença na nossa cidade. O Semana Legislativa está no ar. Começamos a edição de hoje com notícia do Legislativo. Os vereadores se reuniram para a 15ª sessão do ano nesta semana. Eles debateram sobre projetos de lei e temas de interesse público. Veja no balanço da sessão. 12 projetos foram aprovados durante a 15ª sessão do ano, sendo 8 projetos de lei e 4 projetos de decreto legislativo, voltados para a concessão de honrarias e denominação de rua. Entre as matérias aprovadas está a proposta apresentada pelo vereador Gilson Campos, que autoriza a realização de uma campanha de conscientização sobre a violência nas escolas da cidade. A ideia é promover a cultura da paz no ambiente escolar e conscientizar sobre os efeitos negativos das violências física, psicológica e moral, incluindo bullying, ameaças e discriminação. Outro projeto aprovado, este do vereador Sidney Campos, autoriza a instalação de microfones integrados às câmeras de videomonitoramento do município, com o objetivo de fiscalizar e autuar infrações relacionadas à perturbação do sossego. Sidney teve outro projeto aprovado, que cria em São José o Programa Municipal de Capacitação em Manobra de Heimlich para servidores públicos. A manobra de Heimlich é uma técnica de desobstrução das vias aéreas em casos de engasgo. O vereador Renato Santiago também teve 2 projetos aprovados. O primeiro autoriza a Prefeitura a adotar medidas de combate à produção, comercialização e consumo de bebidas adulteradas com metanol. A iniciativa inclui campanhas de orientação e fiscalização. O segundo projeto prevê a criação de pontos de descarte seguro de canetas injetáveis e outros materiais perfuro-cortantes nas unidades básicas de saúde. Outro vereador com 2 projetos aprovados foi Fabião Zagueiro. Uma das propostas prevê a instalação de estações de hidratação e vaporização em parques e praças públicas da cidade. A outra permite que a Prefeitura celebre convênios com empresas e organizações da sociedade civil para viabilizar a criação de centros de apoio aos motoboys. E propondo melhorias para a mobilidade, os parlamentares ainda aprovaram o projeto do vereador Marcão da Academia, que autoriza o município a instalar painéis digitais nos pontos de ônibus de grande fluxo, com informações sobre horários das linhas e itinerários. Já os projetos de decreto legislativo aprovados em plenário propunham a entrega da medalha Cassiano Ricardo ao Instituto Athlon e à Diocese de São José dos Campos, além do título de cidadão joseense ao atual presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da região e a denominação da Sala do Cerimonial da Câmara como Espaço do Cerimonial Legislativo vereador Roberto Barbosa. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal no YouTube. O assunto agora é a segurança nas escolas. Em São José, a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei que autoriza a implantação de um novo programa de segurança na rede municipal de ensino da cidade. A iniciativa se chama FEL, que significa Fugir, Esconder e Lutar, e é baseada em um protocolo internacional. O projeto de lei aprovado pelos vereadores na Câmara Municipal autoriza o Poder Executivo a implementar o programa FEL, Fugir, Esconder e Lutar, nas escolas da rede municipal de ensino. O projeto é de autoria do vereador Fabião Zagueiro e traz na justificativa a base em um protocolo internacional de segurança.
A nova lei é baseada no Protocolo Internacional FEL, Fugir, Esconder e Lutar, uma diretriz internacional desenvolvida originalmente pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. O protocolo traz orientações para a população civil e ações para a comunidade escolar em casos críticos de segurança. Ainda de acordo com a justificativa, o PL visa a proteção da integridade física e da vida dos alunos, professores e servidores da rede municipal de ensino, com a adoção de estratégias diante de uma ameaça ativa. A ideia é preparar e educar a comunidade escolar e não alarmar ou militarizar. Entre os objetivos do programa FEL estão proporcionar treinamento e orientação aos profissionais da educação, alunos e demais servidores das escolas da rede municipal de ensino. Desenvolver uma cultura de prevenção, proteção e resposta eficaz a emergências envolvendo ameaças à vida. Integrar os esforços da comunidade escolar com as forças de segurança pública no planejamento e execução de simulações e treinamentos práticos. Para o ex-secretário nacional de Segurança Pública, José Vicente da Silva Filho, a aplicação desses objetivos será mais efetiva nas escolas que já estabeleceram o plano de segurança. É necessário que as escolas tenham um plano, um programa efetivo de segurança. Isso começa, por exemplo, com um agente para cuidar da segurança de maneira geral da escola, desde a entrada, locais que possam ter problema da escola, locais escuros, por exemplo, horários indevidos, a entrada de alunos, não permitir que alunos do horário diferente ingressem no ambiente escolar, por exemplo, ou alunos com cargas, mochilas suspeitas, etc. Além disso, é necessário ter um preparo de funcionários desde portaria, professores, funcionários que atuam fora do contexto da sala de aula, para observar comportamentos de anomalias, alunos que provocam constantemente, ou alunos que são vítimas constantemente do bullying de outros colegas. E isso tem que ser levado à administração escolar, onde tem uma pessoa treinada para cuidar dessas questões. As ações previstas pelo programa FEL são as seguintes: capacitação periódica dos profissionais da educação e demais servidores da unidade escolar sobre como agir em situações de risco extremo. Orientação dos alunos, de acordo com a faixa etária, sobre procedimentos seguros em casos de emergência. Elaboração e atualização do plano de evacuação, abrigo e contenção nas escolas. Simulados práticos com acompanhamento de profissionais de segurança. E parceria com profissionais especializados, inclusive das áreas de segurança pública, psicologia e defesa pessoal, para formação e aconselhamento. Então, o preparo para um ato extremado não justifica se não tiver um conjunto muito grande de ações de prevenção que abranjam amplamente toda a comunidade escolar, estou falando de alunos, professores, funcionários das escolas, para que haja um ambiente de pacificação, que seja identificado com bastante facilidade por todos os funcionários. Nos Estados Unidos, eles orientam, por exemplo, até os motoristas de ônibus para identificar alunos com problemas, que estão agredindo colegas ali naqueles ônibus amarelos que levam para as escolas, e levam imediatamente o relatório para uma área que vai chamar o aluno para fazer um trabalho de monitoramento, um trabalho de aconselhamento, para evitar o agravamento dessa situação. A Câmara Municipal de São José dos Campos aprovou outro projeto de lei que deve tornar mais acessível a espera pelo transporte público para quem tem mobilidade reduzida. A proposta prevê a criação de espaços exclusivos para cadeirantes nos novos pontos de ônibus da cidade. O objetivo é garantir mais conforto e dignidade para os passageiros. Se locomover de um ponto a outro da cidade com conforto pode ser uma tarefa difícil para as pessoas com deficiência. O Luiz utiliza frequentemente o transporte público da cidade. Nos ônibus, ele conta com o apoio da acessibilidade, mas na espera a situação é diferente. Do ponto de ônibus, existem muitas barreiras arquitetônicas. A maioria dos pontos de ônibus hoje no município de São José dos Campos, elas ainda não possuem rampa de acessos, elas não têm acessibilidade e também alguns pontos, principalmente na área mais afastada do município, não tem cobertura. Então, se acontece de uma pessoa com deficiência for utilizar o transporte público, no meu caso, já aconteceu de eu ter que usar de alguns artifícios para me proteger da chuva.
Pensando na realidade de pessoas como Luiz, a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Rafael Pascucci, que permite o Poder Executivo a criar um recuo próprio para posicionamento de cadeirantes nos assentos de novos pontos de ônibus de São José. Para essa advogada especialista em direito das pessoas com deficiência, projetos como esse têm papel fundamental na promoção de acessibilidade no município. É de suma importância que a gente garanta isso, porque daí a gente está garantindo também a segurança das pessoas na hora de ir e vir. E também viabilizando que mais pessoas tenham autonomia para pegar um ônibus sozinha ou para, ainda que acompanhado, esse processo seja um pouco mais facilitado. Ainda de acordo com a advogada, além de promover mais conforto, a lei também pode incentivar uma mudança na rotina das pessoas com deficiência. A presença do espaço adequado para a cadeira de rodas nos pontos ajuda na locomoção pela cidade e influencia diretamente na busca por serviços e atividades de lazer. Se a gente for pensar que toda pessoa tem direito ao trabalho, saúde, lazer, educação e tudo mais, mas tudo isso depende dela sair de casa. Aí se você coloca isso na realidade da pessoa com deficiência, que muitas vezes vai ter mais dificuldade para sair de casa, se esse direito de ir e vir ele é cerceado na base, você impede que ela faça uso, goze dos outros direitos que ela tem. E para ampliar ainda mais a efetividade da lei, o Luiz também destaca a importância de ações voltadas para a conscientização da população. Principalmente o pessoal de terceiro setor ou até a própria prefeitura, um programa de educação nas escolas a respeito dos direitos e dos deveres que as pessoas com deficiência têm, né? Porque esse tipo de cultura só vai mudar quando a base aprender a respeitar. Ainda no Legislativo, mais uma lei aprovada pelos vereadores autoriza o Poder Executivo a iniciar estudos de viabilidade para instalação gradual de cobertura nos pontos de ônibus do município. A ideia é garantir maior conforto e proteção aos usuários do transporte coletivo. Todos os dias, milhares de pessoas utilizam o transporte coletivo em São José dos Campos. Para quem depende do ônibus, o tempo de espera pode ser amenizado dependendo da estrutura do local. Em uma mesma rua, é possível encontrar realidades distintas. De um lado, apenas uma placa indicativa no poste. Do outro, um espaço com bancos e cobertura. Essa é a diferença entre ponto de ônibus e abrigo. Um ponto é apenas um lugar de parada do ônibus que não necessariamente tem um abrigo. É uma mera referência com sinalização horizontal. Um abrigo já protege o cidadão tanto do sol como de uma chuva e também é um lugar de sentar, né? Mas essa diferença vai muito além do conforto. Segundo o especialista, diante de mudanças climáticas e da violência urbana, o antigo ponto precisa se transformar em um local que ofereça de fato proteção ao cidadão. Os abrigos devem se tornar cada vez mais lugares de proteção. Para começar, da violência urbana, né? Em São Paulo, por exemplo, tem um abrigo amigo, que é um abrigo que muitas vezes a pessoa, uma mulher, fica sozinha à noite esperando o ônibus, e ali o abrigo é um abrigo inteligente, há uma câmera que interagem com a pessoa. Agora, com a crise climática, nós teremos dias muito quentes, aí os abrigos podem ser lugares de umidificação, que tem água, né? Tem pessoas que passam mal no dia a dia, nas ruas. Para tentar padronizar essa estrutura e garantir mais dignidade aos passageiros, a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a iniciar estudos para a instalação gradual de coberturas em todos os pontos da cidade. A proposta é do vereador Renato Santiago. O parlamentar destacou que a demanda partiu da própria população. A grande maioria das ações que nós trazemos para a pauta, elas vêm de reações
da população. É uma demanda gigantesca. Infelizmente, nós não temos a cultura da utilização do transporte público na nossa cidade e no país. É uma grande realidade, diferente de países da Europa, como Inglaterra, Espanha, do Oriente, como o Japão. Hoje, uma pessoa que fica na grande maioria dos pontos da nossa cidade, principalmente nos pontos nos bairros, ela não tem nenhuma segurança relacionada ao sol ou à chuva e nenhum tipo de conforto para que ela fique sentada esperando o ônibus, que às vezes demora um pouco. Então, dar um pouco mais de conforto e segurança também para que essas pessoas possam sempre utilizar mais o transporte público. Pelo projeto, as novas estruturas devem atender normas técnicas de acessibilidade, contar com assentos e iluminação apropriada para o período noturno. A matéria prevê ainda que a prioridade seja para locais com maior fluxo de pessoas. Ainda não, ele está para a sanção do prefeito e a ideia é que nós possamos também, através dos munícipes, receber as indicações dos locais de maior vulnerabilidade, onde existem muitas pessoas utilizando, que a gente possa beneficiar a maior número de pessoas possíveis. Mais do que uma cobertura, a melhoria dos abrigos é visto como uma estratégia para incentivar o uso do transporte coletivo. Quanto melhor a estrutura e a segurança, mais atrativa pode se tornar a escolha pelo ônibus. É um dos objetivos da proposta da lei, que a gente aumente o número de pessoas utilizando o transporte público. O número ainda é muito pequeno frente ao número de carros que nós temos na cidade. Nós poderíamos diminuir de forma gigantesca e aí você diminui o trânsito, você diminui a poluição nas ruas, você diminui várias questões que podem ser minimizadas com o transporte público. Então, um dos objetivos da proposta é que a gente possa aumentar o número de pessoas deixando os carros em casa e utilizando o transporte público. A medida prevê ainda que a manutenção e instalação possam ser feitas por meio de parcerias público-privadas. A exploração publicitária pode ser forma de financiamento. Para o parlamentar, essa é uma maneira de melhorar a infraestrutura urbana e valorizar o cidadão. Daí, então, a gente espalhar essa cultura do cuidado por toda a cidade, porque o ponto de ônibus ele traz uma sensação, um agrado melhor para aquele que vai utilizar o transporte público de ônibus. As melhorias abrem caminho para que esses locais se tornem pontos de interação tecnológica, com informações em tempo real sobre rotas e horários, o que pode consolidar ainda mais o conceito de cidade inteligente que São José já tem. Uma verdadeira cidade inteligente deveria pensar nisso, no cidadão e na interação que o cidadão deve ter com informações sobre, por exemplo, horário e rotas de ônibus, onde eu estou, para onde eu vou, como que eu faço, integrar modais, também ser um lugar para os ciclistas, que também tem demandas, então há que se pensar um abrigo hoje com as demandas dessas mobilidades ativas. Primeiro intervalo por aqui e na volta a gente fala sobre um projeto de lei que cria programa de prevenção e tratamento da endometriose. Até já! Estamos de volta com Semana Legislativa. Os vereadores se reuniram para a 14ª sessão do ano. Preparamos um balanço para você ficar por dentro dos assuntos que foram tratados em plenário. Entre os mais de 211 documentos apreciados durante a 14ª sessão do ano, estavam indicações, requerimentos, moções e atas de sessões passadas. A maioria das 139 indicações pedia melhorias para serviços públicos da cidade, como ampliação de linha de ônibus para atender trabalhadores noturnos, implantação de um novo PEV e uma unidade da Casa do Idoso na região oeste, recolhimento de animais abandonados na região leste, além de poda de árvore, troca de lâmpadas e ações de manutenção voltadas para a sustentabilidade.
Quanto aos requerimentos 24, os vereadores solicitavam à Prefeitura informações sobre serviços na área da saúde, meio ambiente e prevenção de desastres, além de esclarecimentos sobre números de acidentes envolvendo mobilidade elétrica, como os patinetes. Durante o pinga-fogo, momento em que os parlamentares vão à tribuna para debater assuntos de interesse público, o primeiro orador, o vereador Roberto Chagas, comentou sobre o Dia Mundial da Saúde e cobrou melhorias nos serviços médicos oferecidos pelo município. O parlamentar também reclamou da execução de uma obra de recapeamento na Via Jaguari. Segundo Chagas, o serviço estaria atrasado e com material exposto, o que poderia causar acidentes. O Dia Mundial da Saúde também foi retratado pelo vereador Sena. Ele apontou aspectos positivos na saúde de São José dos Campos, mas defendeu pontos que precisam de mais atenção do poder público, entre eles a demora na busca por atendimento. Em um vídeo exibido em plenário, uma moradora reclama que aguarda há 6 meses por uma cirurgia. Sena ainda prestou contas de uma emenda parlamentar destinada ao GAC de São José, que auxiliou na realização de 14 mil consultas de crianças com câncer. Ainda sobre o Dia Mundial da Saúde, a vereadora Juliana Fraga utilizou a data para criticar os serviços de saúde do município. Ela apresentou queixas da população sobre atrasos de atendimento e demora na busca por consultas, exames e cirurgias. Juliana pediu transparência nos repasses da saúde e cobrou ações efetivas para amenizar os problemas enfrentados pelos moradores. Já a vereadora Amélia Naomi aproveitou o Dia Mundial da Saúde para enaltecer ações do governo federal de promoção à saúde na cidade. A parlamentar citou a construção do Centro Especializado em Reabilitação, da nova maternidade, do novo Centro de Atenção Psicossocial, além de novas unidades básicas de saúde. Outro parlamentar, o vereador Fernando Petiti, abordou a decisão da Justiça de São José, que suspendeu a retirada de 30% dos recursos do Fundo do Idoso e da Criança e do Adolescente pela Prefeitura. Segundo Petiti, o município teria verba orçamentária suficiente para não prejudicar o dinheiro recolhido pelos fundos. O vereador também apresentou denúncias de moradores sobre a utilização irregular de um terreno da cidade que estaria servindo de depósito de materiais. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. A Câmara Municipal realizou solenidade para a entrega do título de cidadã joseense a Sara Lúcia da Silva Farias Azibeiro, presidente do GAIA, Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo. A honraria reconhece os relevantes serviços prestados ao município, especialmente no acolhimento às famílias atípicas da região. Muita gente no plenário da Câmara para acompanhar um momento importante. A entrega do título de cidadã joseense a Sara Lúcia Azibeiro, presidente do GAIA, o Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo de São José dos Campos. A honraria é concedida a pessoas que não nasceram em São José, mas desempenham um papel relevante para a cidade. O idealizador da homenagem foi o vereador Sena, que destacou a importância de Dona Sara na luta pela causa autista e das famílias atípicas no nosso município. Eu estou muito feliz de poder estar vereador numa cidade tão importante, né, de poder honrar e conceder essa homenagem e reconhecer a Sara como cidadã de fato joseense. Essa história que ela representa para todos nós já é uma pauta que a gente já conhecia e já defendia enquanto eu estava na Assembleia Legislativa com a deputada Letícia Aguiar, e agora, estando vereador, era meu dever conceder esse título para reconhecê-la como de fato uma cidadã joseense.
Sara nasceu no Rio de Janeiro em 1950. Em São José dos Campos, fundou o Gaia em 2005 para acolher famílias atípicas e autistas. Quem a conhece e acompanha de perto todo o trabalho e dedicação, admira a força de vontade e o amor que Dona Sara tem pelo Gaia e pela causa que tanto defende. Dona Sara é uma mulher incansável, né? Eu tenho a alegria de trabalhar com ela já há alguns anos e é diária a luta que ela desbrava pela causa das pessoas com autismo, não mede esforços, todos os dias entra às 8, sai às 18, com muitos sonhos, uma mulher que apesar de 76 anos tem inúmeros sonhos a realizar. E ela nos impacta com esse desejo de fazer as coisas acontecerem em prol das pessoas que precisam de apoio e de suporte. Então, para mim é um motivo de grande alegria estar com ela todos os dias e ver de perto uma luta incansável por pessoas com autismo. A cerimônia contou com a presença de colaboradores e apoiadores do Gaia, além de autoridades, amigos e familiares. A deputada estadual Letícia Aguiar destacou a importância do reconhecimento como uma gratidão a tudo que Sara já fez por São José dos Campos. Ter a Sara como cidadã joseense é um presente para São José dos Campos. Ela que já agraciou São José com a história de vida dela, com a trajetória familiar dela e transformou essa dificuldade, esse desafio em bênção para tantas e tantas pessoas. No ponto alto da solenidade, Sara Azibeiro foi à frente da mesa diretora e recebeu das mãos do vereador Sena o título de cidadã joseense. Há tantos anos aqui, Sara conta que já se sentia em casa em São José, mas agora se tornou uma filha de papel passado. Isso é um reconhecimento para a representatividade do que eu sou. Representatividade como mãe de autista, representatividade como mulher empreendedora do terceiro setor, representatividade do que é capaz uma senhora idosa aos 76 anos e uma representatividade também porque eu sou uma mulher também PCD, eu sou uma pessoa com deficiência. Aos 3 anos eu sou surda também. Então, tudo isso me coloca num lugar muito especial e me traz muito senso de responsabilidade. Dona Sara se disse orgulhosa e muito feliz pela homenagem. O título traz força e motivação para a pedagoga, que deseja continuar por muito tempo o trabalho social que realiza há quase 3 décadas. Pois esse trabalho com Gaia que me trouxe até aqui, né? É uma vitória, chama atenção, mostra como essa cidade está interessada nesse assunto, está desejosa de resolver as questões. Então, isso para mim, eu acho que é um grande ganho. O que isso pode beneficiar a causa que eu luto e defendo há 21 anos. Ainda na Câmara, um projeto de lei aprovado pelos vereadores cria o Programa de Prevenção e Tratamento da Endometriose no município. A doença atinge cerca de 8 milhões de mulheres no Brasil e é responsável por 40% dos casos de infertilidade. Foi durante crises de dores intensas que Areta descobriu a endometriose. Até chegar ao diagnóstico, ela enfrentou um longo caminho, com incertezas e até procedimentos cirúrgicos. Eu já vinha num processo de tentativas de engravidar, sem sucesso, e durante esse processo eu comecei a sentir muita dor durante o ciclo menstrual, a ponto de chegar a desmaiar realmente. E aí o meu ginecologista que me acompanhava pediu alguns exames de imagem, de ultrassom, um pouco mais específicos, com preparo, que identificaram que eu já tinha vários pontos de endometriose, inclusive atingindo já o intestino. Mesmo após o diagnóstico, Areta precisou seguir um tratamento para controlar a doença. Esse processo também foi marcado por dúvidas. Eu não tinha ideia. Hoje a gente está falando um pouco mais, mas em 2018 eu nunca tinha ouvido falar que existia esse negócio chamado endometriose. De repente eu comecei com essa dor. Por sorte eu era acompanhada por um médico que era muito atualizado. Ele que me falou, olha, pode ser isso. E pediu os exames, identificou e tratou da maneira adequada e ele me acompanha até hoje. Mas é uma dor e assim, infelizmente, culturalmente, a gente aprendeu que é normal ter dor.
E não é normal ter dor. Qualquer dor é sinal de que alguma coisa está errada, a gente precisa avaliar. A endometriose é uma doença que, segundo dados do Ministério da Saúde, afeta cerca de 8 milhões de mulheres e muitas vezes demora a ser diagnosticada. Os principais sintomas são dores intensas e, além disso, dificuldade para engravidar. Então, o principal sintoma, que todo mundo conhece, é a dor na menstruação, mas nem sempre é uma dor que precisa ser cíclica, então vir necessariamente com a menstruação. Ela é muito associada também a sintomas como distensão abdominal, alteração do hábito intestinal, então a alternância da constipação com a diarreia, principalmente no período menstrual, alterações urinárias, então uma sensação de infecção urinária no período menstrual, a dificuldade de engravidar também pode ser um sintoma da endometriose e dor na relação sexual. Nesse quadro, um tecido semelhante ao do útero passa a crescer fora do local correto. O diagnóstico nem sempre é simples e exige avaliação médica especializada. O exame físico é super importante, esclarece muita coisa pra gente, e exames de imagem mais avançados, Então a gente faz ultrassom transvaginal com preparo intestinal, então não é um ultrassom simples, por isso que muitas vezes as mulheres veem, mas eu sempre fiz ultrassom e nunca foi diagnosticado, porque é um ultrassom realmente um pouco mais específico, com um radiologista específico, que geralmente a gente acaba indicando, tá? E a outra opção também é a ressonância magnética. Diante desse cenário, um projeto aprovado na Câmara de São José dos Campos, de autoria do vereador Fabião Zagueiro, busca instituir no município um programa de prevenção e tratamento da endometriose. A proposta tem como objetivo ampliar o acesso ao diagnóstico e ao atendimento na rede pública. O projeto prevê a realização de avaliações médicas periódicas, exames clínicos e laboratoriais, além de campanhas de orientação para as mulheres. Medidas que podem fazer a diferença na vida de quem convive com a doença e ainda enfrenta dificuldades para conseguir diagnóstico e tratamento. Para essa ginecologista, políticas públicas com foco na prevenção da endometriose são fundamentais para garantir mais qualidade de vida às pacientes. Hoje, a média mundial são 9 anos que a mulher sofre de sintomas de dor, tentando ali muitas vezes engravidar e não consegue até fazer o diagnóstico de endometriose. Então ela demorou 9 anos sofrendo. Mulheres que demoram mais, outras menos. Então a gente conseguir conscientizar a população, fazer essas medidas, essas ações de divulgar a doença, essa campanha, esse projeto que está sendo aprovado, acho que vai ser super importante, porque quanto mais a gente informar que sentir dores incapacitantes não é normal, mais cedo essa mulher vai procurar diagnóstico e tratamento, a gente conseguindo melhorar a qualidade de vida. E olha só, uma nova lei sancionada pelo governo federal permite que os supermercados passem a vender medicamentos. Agora os consumidores podem fazer suas compras do dia a dia e já sair com os remédios de que mais precisam. Mas as empresas devem seguir exigências legais, sanitárias e técnicas para garantir a segurança e a saúde da população. É necessário, por exemplo, garantir um espaço exclusivo para os medicamentos e a supervisão constante de um farmacêutico. Fazer o mercado e já sair com o remédio na mão. A nova lei federal sancionada no país autoriza o funcionamento de farmácias dentro dos supermercados. Mas atenção, nada de medicamento misturado ao arroz e feijão. A regra exige um espaço exclusivo e separado das gôndolas comuns. A medida amplia o acesso, mas mantém regras rígidas de segurança. É o que eu brinco sempre, não vai ser uma coisa da pessoa pegar uma lata de leite condensado e pegar uma dipirona. Não vai ser essa a impressão que dá, porque quando a gente ouve, a gente fala, nossa, medicamento no supermercado, todo mundo vai comprar o que quiser da forma mais simples do mundo. Então vai ter um controle, vai precisar ser um local fechado e vai precisar ter um profissional farmacêutico para toda assistência farmacêutica, orientar uma dispensação mais qualificada. Para fazer valer a proposta, o supermercado deve seguir o rigor de uma farmácia de rua. Isso inclui controle de temperatura e higiene.
Além disso, a presença do farmacêutico é obrigatória para orientar o paciente e realizar serviços de saúde. Um avanço significativo dessa norma foi instituir o consultório farmacêutico neste ambiente, que é mais um aspecto de proteção ao consumidor. Esse farmacêutico ele vai estar ali para orientar, para trazer para evitar esse uso excessivo de medicamentos. A fiscalização também é fundamental nesse processo. O trabalho deve ser realizado pela Vigilância Sanitária e pelo Conselho Regional de Farmácia de cada estado. Vigilância Sanitária tem que aprovar, vão fazer inspeção, então todo o rigor nesse controle. O exercício do profissional farmacêutico vai ser verificado pelo Conselho Regional de Farmácia de cada estado. Então, obviamente, nós aqui em São José dos Campos temos um conselho muito bem atuante, tenho acesso aos colegas que fiscalizam, então nós temos assim bons números aqui. Eu acho que para a nossa realidade aqui de São José dos Campos vai ser muito tranquila essa parte regulatória, a parte de fiscalização, o pessoal da Vigilância Sanitária super atuante também. A segurança é o ponto central da lei. Medicamentos controlados só podem ser entregues em embalagem lacrada e com identificação do paciente. O objetivo é garantir controle total, principalmente das substâncias que exigem receitas. São medicações que devem ser escrituradas, controladas, existe portaria, código penal para isso. Então, saber que nesse ambiente segregado, embora dentro do supermercado, nós teremos um profissional capaz de controlar isso, é de muito bom tom e acho que é um acerto. Para o consumidor, a expectativa é de mais conveniência e preços baixos, facilitando o acesso a tratamentos essenciais. Uma das justificativas para essa autorização é a redução do custo do medicamento, porque hoje o que a gente tem no Brasil é uma legislação, uma regulamentação, na verdade, que estipula um preço máximo de medicamentos. Então, o que se espera com esta autorização é que tenha uma redução nesses valores para o consumidor. Mais uma pausa e na volta a gente fala sobre a importância da preservação das bibliotecas. É depois do intervalo, não sai daí! Voltamos com Semana Legislativa. Em sessão solene na Câmara Municipal, o cantor e compositor Del Lopes recebeu a medalha Cassiano Ricardo pelos relevantes serviços prestados à cidade. Fãs, intelectuais e artistas estiveram presentes no auditório Mário Covas, da Câmara Municipal, para prestigiar a entrega da medalha Cassiano Ricardo ao poeta, cantor e compositor Deocleciano Lopes, o Del Lopes. A honraria, destinada a pessoas ou entidades que se destacam pelas atividades culturais e serviços prestados a São José dos Campos, foi proposta pela vereadora Amélia Naomi, que enfatizou a importância do homenageado para a cultura joseense. A homenagem a esse registro é para que todos conheçam, vai ficar na Câmara daqui a 20, 30 anos, nós vamos poder assistir, ver a história do Del Lopes, né? Eu acho que é isso, né? A ideia da medalha não é só ele receber isso, mas é para ficar nos anais dessa casa, porque ele é um representante da cultura não só em São José, né? Ele é nacional. E quando ele teve um papel importante na época da ditadura, ele cantou aqui a música que nós lembramos que é triste, mas que foi um momento muito duro contra a ditadura militar, contra esses momentos, e ele, com a música, conseguiu registrar, colocar harmonia. Isso é uma nossa referência aqui. Del Lopes, como ficou nacionalmente conhecido, nasceu em Santo Antônio da Alegria, cidade próxima a Ribeirão Preto. Para construir a carreira artística, viajou bastante. Passou por Minas Gerais, Maranhão, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul,
São Paulo e, em 1994, se estabeleceu em São José dos Campos, onde reside atualmente. Por aqui, passou a desenvolver projetos culturais, trajetória celebrada por amigos. Ele deixa um legado que é o seguinte: por mais humilde que seja o artista, por mais simples que seja a sua arte, ele sempre tem muito a contribuir com o desenvolvimento do ser humano, com a nossa afetividade, com a nossa solidariedade, com a nossa maneira de ser. E ele traz uma coisa que eu acho que é fundamental, é fazer as coisas no coletivo. Quanto mais nós fizermos no coletivo, segundo a arte dele, é muito mais vantajoso. Ao contrário do que se pensa, né? Fazer as coisas sozinho, não. O coletivo é que manda. E a música do Del é sempre assim. Ele brinca com tudo, né? Então o Del vai do Clube da Esquina ao carimbó. Com o Trem da Viração tem algumas coisas que lembram o carimbó, lembram o tarancon. Então é muito diverso, é muito eclético. E essa diversidade, ela é única, ela é singular. Companheiros da música também destacaram a importância de Del Lopes no cenário musical. Del só acrescenta e renova também. Del acrescenta e renova com a sua arte, com a sua música. Por onde ele passa, ele vai trazendo, né, os músicos e aqueles que gostam da arte, né, que tem envolvimento com a arte, para próximo dele. E ele estando aqui, ele movimenta. Né? É isso que acontece. A gente tem essa função, né, de mobilizar através da arte. Né? Eu acho que o Del faz isso de maneira, né, brilhante. No ponto alto da solenidade, em meio a aplausos, Del Lopes recebeu das mãos da vereadora Amélia Naomi o reconhecimento cultural da medalha Cassiano Ricardo. A celebração emocionou o artista. Eu me sinto um vencedor, né? Me sinto um vencedor pela luta, pela lida toda. Pelo tempo que eu cheguei, pelo pouco tempo que eu estou aqui, 32 anos, talvez não seja um tempo tão extenso para a gente chegar nesse ponto. Senti muita emoção, muita alegria e muita gratidão mesmo por essa medalha, por esse diploma, por esse momento de encontrar tantos amigos aqui. Foi muita grandeza. E como forma de agradecimento pela honraria, ao fim da solenidade, Del Lopes deu uma palhinha de seus sucessos ao público. E olha só, São José dos Campos dá um passo importante para se consolidar como um polo da economia digital. A cidade vai ganhar o seu primeiro data center, uma estrutura estratégica para o armazenamento e processamento de dados em alta velocidade. O empreendimento, que será instalado na cidade tecnológica, recebeu um investimento de 50 milhões de reais e deve começar a operar já no segundo semestre deste ano. Esse terreno, na Zona Leste, em breve será o endereço do primeiro data center de São José. Ainda em estágio inicial de obra, a previsão é de um investimento de cerca de 50 milhões de reais. O empreendimento marca um avanço em infraestrutura digital da cidade. Cada vez mais os sistemas eles estão cada vez exigindo mais processamento, né? Então é natural que uma estrutura de acordos, né, seja fornecida. Justamente por isso a gente escolheu aqui São José dos Campos, né, trazendo o primeiro data center Tier 3, que não tem na região do Vale do Paraíba, inclusive saindo da capital até a divisa do estado não tem nenhuma estrutura desse nível, então a gente escolheu trazer aqui justamente por ser um polo tecnológico que incentiva, né, muito a parte de inovação e tecnologia e precisa, né, de uma estrutura dessa para poder impulsionar todo esse processamento e armazenamento de dados. Quando a gente fala em dados na nuvem, pode parecer que as informações estão em um lugar abstrato, mas na prática tudo fica armazenado em infraestruturas físicas, em computadores como esses, só que em escala maior. Em vez de uma máquina como a que você usa no trabalho, são salas cheias de equipamentos que armazenam e processam uma quantidade gigante de dados e que tem uma demanda crescente. O pessoal usa e não sabe, então todo mundo fala, tá na nuvem, meu e-mail, jogo no Drive, jogo no Dropbox, sempre está utilizando a nuvem, no iCloud. A nuvem não está no céu, né? Ela tem que estar em algum lugar e esse lugar é um data center.
A expectativa é que o data center esteja operacional no segundo semestre desse ano. O secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico explica que uma novidade como essa expande a possibilidade de crescimento de negócios no setor de tecnologia. As empresas hoje de São José vão poder ter aqui na cidade mesmo uma empresa que pode auxiliar no armazenamento de dados, na capacidade de processamento, na segurança da informação, que são hoje assuntos super importantes. Hoje nós temos a IA, que é uma realidade, a inteligência artificial, que exige cada vez mais isso, e a gente ter isso aqui realmente é super importante para as empresas que estão em seu entorno, as empresas que podem ser atraídas a estar em São José sabendo que existe um data center, também possibilitando e atraindo um novo mercado para São José dos Campos, que é o do data center, né? Então, com a chegada desse primeiro, a gente pode realmente entrar nesses circuitos de data center e novos poderem se instalar, além da possibilidade de ampliação desse data center que está chegando em São José dos Campos. O projeto representa um passo importante para a ampliação da infraestrutura de inovação em tecnologia da cidade. A Câmara acompanha o desenvolvimento do setor e tem até uma frente parlamentar voltada para o desenvolvimento econômico e social, a Frente São José 2050. O grupo incentiva a elaboração de políticas públicas que contribuam para a inovação. Com o acompanhamento do poder público, iniciativas desse porte podem fortalecer a economia e atrair novos investimentos. É uma política de atratividade de novas empresas na nossa cidade e que a Secretaria é essa porta de entrada. Lembrando que essa empresa está trazendo um investimento de 50 milhões de reais para a nossa cidade, com esses investimentos na infraestrutura, para realmente colocar, ele está construindo, então é um investimento importante também para a nossa cidade e realmente a gente tem um ambiente favorável a data center, tem uma legislação favorável a isso, o ISS é favorável, hoje o ISS de alguns segmentos na cidade realmente ele tem uma redução e o data center é um deles para que a gente construa e tenha uma política de atratividade para esse tipo de negócio que é super importante para a cidade. A Prefeitura reuniu o setor imobiliário e investidores para o lançamento do Banco de Imóveis de São José dos Campos. A iniciativa visa criar uma vitrine digital para colocar prédios e terrenos públicos subutilizados de volta ao mercado, atraindo investimentos e novos projetos urbanos. Uma plataforma com o intuito de otimizar a busca nas informações de imóveis empresariais em São José dos Campos. Esse é o objetivo do Banco de Imóveis, um site que reúne o cadastro de imóveis e terrenos à venda em zonas industriais e urbanas para atrair investidores para o município. Na verdade, a gente está fazendo dentro do site da Prefeitura que as pessoas, seja ela física ou jurídica, ela possa cadastrar o seu imóvel que esteja para locação ou para venda, para que a gente possa isso ter no banco de dados da Prefeitura e também deixar isso disponível para empresários e empresas que queiram se instalar na nossa cidade. Então, hoje a gente sente que muita gente vem visitar a nossa cidade, a procura diária e a gente não tem isso numa única página. Então, a gente quer deixar isso disponível, transparente, para que todo mundo que venha e procure imóvel na nossa cidade tenha lá um acesso e poder ver o que tem e aí poder optar e escolher sua melhor opção. A apresentação oficial do novo sistema aconteceu no Parque de Inovação Tecnológica. O evento contou com autoridades e representantes dos mercados imobiliários e empresariais da cidade. A nova plataforma tem como alvo o cadastramento de áreas acima de 3 mil metros quadrados em zonas industriais e barracões acima de 700 metros quadrados. De acordo com o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, o sistema também vai agilizar o processo de cadastramento junto à Prefeitura e ao Sistema Estadual de Investimentos, o InvestSP. É importante ressaltar que esses imóveis que vão estar cadastrados nesse banco de dados, a gente vai disponibilizar para o Estado, através da agência de fomento que chama Invest São Paulo. A gente também, todos os imóveis que cadastrarem aqui, a gente também vai deixar disponível para eles, porque muitas empresas que estão chegando no Brasil ou no estado de São Paulo procuram a Invest e lá vai ter todos os imóveis que a gente vai replicar para que eles possam ter acesso. Para a diretora regional do Secov, Sindicato do Setor Imobiliário, a ferramenta pode servir para incentivar investimentos e fortalecer a economia local. Eles estão sendo um facilitador para que realmente o investidor, a aproximação do investidor com o dono da terra seja mais adequado. E eu acho que é uma grande ideia para desenvolvimento de São José dos Campos, para desenvolvimento do Vale do Paraíba, inclusive.
Além do banco de imóveis, durante o evento ainda foi apresentado o site SJK City. O portal serve como uma espécie de vitrine para novos investidores e conta com a tradução em diversos idiomas. A novidade também serve como atrativo para investidores de fora do país. São José dos Campos é considerada hoje uma das melhores cidades em termos de qualidade de vida, né? Então a gente não pode deixar de aproveitar isso, né? Então trazer investidores para cá e também com empresas que vão respeitar o meio ambiente, vão respeitar o entorno, né, as residências. Então esse olhar responsável, mas também que vai trazer investidores que vão trazer mais qualidade de vida ainda para a nossa cidade, né? No dia 9 de abril foi comemorado o Dia Nacional da Biblioteca. Esses espaços são fundamentais para o exercício da cidadania, o estímulo à imaginação e o acesso à cultura. Em São José dos Campos, o trabalho começa cedo dentro das escolas, mas também se estende por bibliotecas públicas espalhadas por várias regiões da cidade. Na reportagem a seguir, vamos ver como o hábito da leitura transforma a vida de alunos e a importância de manter esses centros culturais vivos. Mais de 30 anos dentro de uma biblioteca. Essa tem sido a vida da Vânia, que hoje trabalha nesse colégio na região central de São José dos Campos. Estar no meio dos livros e das crianças faz parte do seu cotidiano. E tudo de valioso que a literatura pode ensinar, ela passa aos estudantes. Eu procuro colocar para cada criança o tipo de leitura que ela vai gostar. Então, se você pega, às vezes, crianças de quinto ano, do sexto, sétimo e oitavo, às vezes tem uns que ficam mais relutando na leitura. E, ai tia, mas eu não gostei disso, eu não gosto desse livro. Falei, se você não gosta, às vezes, a partir de agora, às vezes é livro que foi obrigatório, mas você já vai começar, se você não lê para saber o que você gosta, você nunca vai ler. Então você tem que ler e ver qual o seu estilo de leitura que vai te atrair e que vai gostar. Por aqui, a biblioteca não é um anexo das salas de aula. É parte viva da rotina dos alunos. O estímulo à leitura começa cedo. E até para aqueles que não sabem ler, os livros têm um impacto importante. Interpretar as imagens estimula a imaginação. A gente também tem um momento, o cantinho da leitura, que a gente fala, né, dentro de sala, que ali eles podem estar escolhendo o livro para estar, mesmo às vezes as crianças não sabendo ler, só a importância deles estarem folheando o livro, né, e ali na cabecinha deles, ele está imaginando a história e recontando para os amigos do jeitinho deles, já é válido como uma leitura. As bibliotecas democratizam a leitura e espalham cultura. Desde 1980, o dia 9 de abril é conhecido como o Dia Nacional da Biblioteca. A primeira biblioteca brasileira foi criada em 1810, com a chegada da família real. Sediada no Rio de Janeiro, funciona até hoje e é considerada a mais antiga instituição cultural do país. São José dos Campos conta com 5 bibliotecas públicas, espalhadas pelas regiões Central, Leste, Sul e Oeste. Elas oferecem mais de 90 mil exemplares, entre livros, revistas, jornais e até literatura africana. Para os vereadores da Câmara, além do estímulo à leitura, as bibliotecas contribuem para a formação cidadã dos moradores. Eu me lembro do meu tempo de escola, né? Como era bom o tempo de biblioteca, nós pegávamos os livros na biblioteca, marcava no caderninho para trazer para casa o livro, e era uma dificuldade. Eu diria que a biblioteca ela é fundamental dentro de um processo de ensino, de educação. Agora, temos que também nos atentar que isso vai evoluir também para a questão do digital, de as crianças começarem a pegar essas bibliotecas digitais. E eu não vejo problema nenhum nisso. A gente vive hoje uma geração que já nasceu no digital, né? Diferente do pessoal da minha geração, que via através de livros e biblioteca física, a tendência é que a gente tenha cada vez mais o avanço de bibliotecas digitais. Presidente da Comissão da Educação da Câmara de São José dos Campos, Cláudio Apolinário destaca ainda o papel do poder público no estímulo à leitura para os mais jovens. Eu diria que a prática da leitura, dentro do processo de ensino, ele não é apenas pedagógico, ele vai criar nessas crianças um sentimento de amor e paixão até pela própria língua. Tanto que eu tenho um projeto de lei que é exatamente isso, todo final de ano, que é a Semana de Valorização da Norma Culta, a valorização da língua portuguesa. E que, inclusive, dentro do meu projeto de lei, eu
dou a sugestão ao poder público, ao executivo, porque cabe a ele regulamentar, de que faça Olimpíadas, para que as crianças elas leiam, façam redações e através disso elas sejam premiadas para isso, que é a ideia de uma gamificação dentro do sistema de educação. Então eu creio que é fundamental. E mesmo que a tecnologia avance e as telas e a inteligência artificial passem a fazer parte do nosso dia a dia, a experiência de ler um livro, folhear as páginas e se transportar para um universo das letras e histórias não tem preço. Esse mexer, esse toque, passar a folha, ver as imagens, isso é muito importante. E é um momento que ele não está correndo, é um momento que ele está de acordo com o que ele precisa ali, né? Aquele momento de relaxamento, né? Não deixa de ser um relaxamento. Então isso é importante para a criança, compro para adulto, para todo mundo. Quando você está com um livro na mão, você fica num momento só seu, né? Então eu acho muito gostoso você sentir o cheiro do papel, né? E você passar. Isso é milenar, eu acho que não vai acabar nunca. Sempre vai ter pessoas que gostam do livro físico. E assim encerramos a Semana Legislativa. Obrigado por acompanhar mais um programa. Para rever a reportagem e ficar por dentro da nossa programação, é só acessar o nosso canal do YouTube, @TV Câmara SJC. Até a próxima, um ótimo fim de semana. Tchau, tchau!